A leitura da epístola extraída da primeira carta de São Pedro 2, 11 e 19. Caríssimos, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, que renuncieis aos desejos carnais que combatem contra a alma. Tende um bom procedimento entre os pagãos, para que, em vez de detraírem de vós como de malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia de sua visita. Sede, pois, submissos a toda a instituição, seja aos governadores como enviados seus para castigo dos malfeitores e para louvor dos bons, porque esta é a vontade de Deus, que, praticando o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Vivei como homens livres, mas não como fazendo da liberdade um véu da malícia, e sim como servos de Deus. Honrai a todos, amai a vossos irmãos, temei a Deus, respeitai o Rei. Servos, sedes obedientes com todo o temor a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, como também aos geniosos, porque isto é uma graça em Cristo Jesus, Senhor nosso. A leitura do Evangelho, extraída de São João 16, 22. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo me tornareis a ver. Porque vou ao Pai. Disseram então alguns dos seus discípulos entre si: que é isto que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque vou ao Pai. Diziam, pois, que quer dizer com isto? Um pouco de tempo. Não sabemos o que ele quer dizer. Conheceu, porém, Jesus que eles o queriam interrogar, e disse-lhes: sobre isto discutis entre vós, porque eu disse: ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo me tornareis a ver. Em verdade, eu vos digo, haveis de chorar e vos lamentar, enquanto o mundo há de se alegrar. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em gozo. A mulher, quando dá à luz, tem tristeza porque veio a sua hora, mas logo que a criança nasce, já não se lembra da aflição pela alegria por ter havido nascido ao mundo um homem. Assim vós outros agora estáis tristes, mas outra vez vos verei, então alegrar-se-á o vosso coração, e ninguém vos há de tirar a vossa alegria. Pode sentar-se, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira notícia é sobre o nosso reverendo Padre Jair. Ele, desde segunda-feira, precisou ser internado por causa de uma erisipela e um pouquinho brabinha ela, e portanto precisou ficar um tempo maior para tomar as doses do antibiótico, né? E há uma previsão para o começo da semana, há uma previsão para ele ter alta, mas ele está bem e está bem reagindo ao tratamento. Também quero agradecer-vos pela contribuição que todos fizeram para o conserto da estrada, para o reparo da estrada.
Infelizmente, também pedindo desculpas, não podemos concluir e nem mesmo fazer muita coisa na ponte, mas será a última etapa e nessa semana, Deus quiser, se o tempo permitir, também poderemos já concluir. Estamos no terceiro domingo depois da Páscoa. Desde a Páscoa até hoje, a Santa Igreja voltou seu pensamento para a ressurreição de Nosso Senhor. E vimos no primeiro domingo que seguiu, cada dia da semana era representada na Santa Missa um fato da ressurreição de Nosso Senhor. No domingo em Alpes, vimos Nosso Senhor e São Tomé diante de suas chagas gloriosas, permitindo que também tocássemos de forma mística também naquelas santas chagas. No segundo domingo, vimos Nosso Senhor como bom pastor e os fiéis em volta desse bom pastor, como ovelhas que éramos antes da Páscoa errantes. Agora Nosso Senhor representa o bom pastor e nós agora somos conduzidos, não deixamos ser conduzidos pelo bom pastor. A partir de hoje, esse período pascal nos é apresentado como um período de muita festa, de muito júbilo, muita alegria, muito prazer. E é como se fosse aquela experiência que São Pedro teve de cima do Monte Tabor, diante do Nosso Senhor glorioso. E a tentação de São Pedro foi ficar ali como, tentação entre aspas, foi ficar ali como já estando satisfeito em contemplar aquela beleza. Mas ainda assim era uma beleza terrena, era apenas uma barraca. E a nossa pátria definitiva é o céu. E a partir desse domingo, então a Santa Igreja nos apresenta sua preocupação para um futuro. O futuro de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho já se refere à subida de Nosso Senhor, já se refere ao dia da Ascensão. E Nosso Senhor então fala no Evangelho: eu vou para o céu, eu vou ao Pai. E o segundo futuro é para nós. Primeiro para Nosso Senhor e segundo para nós, que também devemos seguir a pátria celeste, para onde Nosso Senhor foi. E na epístola nós vemos São Pedro falar dessa realidade, e aqui somos peregrinos, somos estrangeiros e peregrinos,
Reza assim: Caríssimos, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos que sois neste mundo, que renuncieis aos desejos carnais que combatem contra a alma. Tende um bom procedimento entre os pagãos, para que, em vez de detraírem de vós como de malfeitores, em vez de falarem mal de vós como de malfeitores, vendo as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia de sua visita. Suplica São Pedro que renuncieis aos desejos carnais. Cabe aqui uma reflexão sobre a virtude da castidade. E se define assim, essa virtude: a castidade tem por fim reprimir tudo quanto há de desordenado nos prazeres voluptuosos. Ora, esses prazeres não têm senão um único fim: perpetuar a raça humana, transmitindo a vida pelo uso legítimo do matrimônio. Fora dele, toda a luxúria é estritamente proibida. É chamada virtude angélica. Não porque é própria dos anjos essa virtude, mas porque o homem que conseguiu praticar essa virtude, ele se aproxima dos anjos. Existe graus nessa virtude. As almas mais puras, mais santas, que se exercitaram nessa virtude, chegaram a um grau elevadíssimo dessa virtude. O Apocalipse se refere a uma multidão de virgens, dizendo: quem são estes que não mancharam suas vestes e que seguem ao Cordeiro para onde eles forem? E acrescenta que estes são aqueles que não mancharam suas vestes como mulheres. Existe também a castidade conjugal, a castidade dos casados. E que, dentro das regras estabelecidas pela moral católica, não tem nenhum pecado, pelo contrário, pode-se praticar essa união carnal de maneira santa. Existe uma graça própria no matrimônio que dão aos cônjuges uma graça de ter esse prazer sem se deixar levar pela desordem. Mas fora do matrimônio, essa virtude é total para todos, que chamamos de continência, exclusivamente para os religiosos. É uma virtude austera, uma virtude delicada. Não fosse a queda de Adão que desorganizou a natureza humana, não seria difícil praticar essa virtude, mas devido à queda de Adão, entrou a desordem na natureza humana e então estão sempre em combate os dois lados, o lado animal, o lado
sensível do homem, o lado da natureza material e o lado espiritual. As coisas que agradam o corpo não servem para a alma, e então ela está sempre em desordem a natureza. E por isso essa virtude precisa de 4 sustentáculos para poder se praticá-la. Como se fosse 4 fortes, 4 torres na cidadela da alma. E esses 4 sustentáculos são, primeiro, a humildade, a mortificação, a prática do amor a Deus e o cumprimento dos deveres de Estado. A humildade. Preciosíssimo, fortinho para defender a castidade. Primeiro, não confiar em si mesmo. Não se expor às ocasiões. São Benedito José de Cotolengo que tinha vários institutos, uma comunidade com vários outros dentro femininos. Mas veja como é a humildade dos santos e a prudência juntamente. E ele nunca permitia que uma irmã entrasse sozinha no quarto. Provavelmente ele não tivesse nem muita dificuldade com essa virtude, mas além de resguardar a nossa alma, também devemos evitar escandalizar o próximo. E provavelmente aquela prudência dele evitaria possível suspeita das almas fracas, vendo aquele contato ali de uma sozinha. A humildade também necessária mesmo para os que caíram nesse erro, nesse vício, mesmo e também para os que têm grande tendência para esse vício. E por causa da humildade ele pode então procurar o socorro na confissão, procurar abrir a alma mesmo com custo e contar a sua miséria e recorrer ao santo tribunal da penitência e assim vencer o mal. Diz os santos que tentação contada, tentação vencida. Muito útil mesmo se não há o confessor, mas as tentações, se tem uma pessoa de morata, uma pessoa de respeito, é bom que se conte as tentações, é bom que se conte. O demônio não gosta, porque sempre daí está a humildade. O demônio, vendo que a alma está se humilhando, o demônio se afasta. A mortificação. A mortificação combate o mal pela raiz. E assim, o nosso corpo deve ser disciplinado. Todos os sentidos devem ser mortificados. Naturalmente,
Uns poderão dizer, mas se tal sentido, não tem nenhum problema, não preciso dominar a vista, não tenho dificuldade, posso olhar o que eu quiser, não repercute no meu interior, não me distrai da união com Deus, não me leva a maus desejos. Bom, se você é assim, ótimo. Mas normalmente as pessoas não são assim. E por isso a necessidade de mortificar, disciplinar o corpo. Um exemplozinho. Um jovem acordou, não faz sentido permanecer na cama se não volta a dormir. Não faz sentido. É uma disciplina, colocar o corpo em ordem, não dá moleza ao corpo. E a mortificação dos sentidos, por exemplo. Desde o Antigo Testamento, conhecemos pegadas, marcas de santidade daqueles homens santos. E assim dizia Jó: fiz um pacto com meus olhos para nunca se fixar em uma virgem. Outra passagem, Eclesiastes: não contempleis a beleza de outrem, para que o fogo da concupiscência não vos devore. Então, na verdade, o que precisa é a honestidade de cada um, conhecendo as suas próprias tendências. Então, nessa medida, deve ser cortada essas ocasiões. E observe que o sentido dos olhos não é uma coisa tão rara de ser problema para o homem, porque nosso Senhor mesmo menciona no Evangelho, dizendo: se olhar para uma pessoa do outro sexo, desejando no coração, já cometeu adultério de pensamento. E nosso Senhor, em outra passagem, diz: se teu olho for escândalo para ti, arranque-o. Se tua mão for escândalo para ti, arranca-o e jogue fora, porque é melhor para ti entrar no céu faltando um membro, do que todo o corpo cair no fogo eterno. E está bem claro aí que a mortificação dos sentidos é necessária. E não se brinca com fogo. Não se brinca com fogo. Se facilita, se deixa levar por essas contemplações impuras, e depois não sabe, não sei porque aconteceu, eu não procurei, eu não busquei, eu não tive uma malícia, mas somos vulneráveis, A mortificação do tato também necessaríssima. Na teologia moral tem uma partezinha que fala sobre as partes desonestas do corpo, né? As mãos são indiferentes, a mão e o rosto são partes indiferentes, em si mesmas não tem nenhuma proibição, mas as partes proibidas, as partes próximas essas proibidas, o toque mesmo por cima da veste constitui pecado mortal. A igreja é muito rigorosa nessas regras, porque a psicologia moderna ela não encara o homem
como o homem deve ser encarado. O homem tem um fim sobrenatural. O homem foi criado para morar com Deus. O homem não é somente animal. E quando então São Pedro fala para reprimir os maus, as más tendências, certamente isso repugna a psicologia moderna, que incentiva a dar espaço, a não combater, mas eles não entendem das coisas do alto. O terceiro sustento fortinho é a prática do amor a Deus. Muito importante estar sempre preenchendo a nossa mente com os bons pensamentos, com os pensamentos elevados, porque só sai da nossa mente uma coisa quando entra outra. E por isso a necessidade de estar sempre procurando ver o exemplo dos santos. O dia todo, sobretudo os senhores que vivem em contato com o mundo pagão, o dia todo a vossa mente é encharcada de maus desejos por causa do contato constante que tem com a sociedade pagã. E por isso a necessidade, o esforço constante de estar sempre procurando esvaziar aquelas más influências e estar se imbuindo dos pensamentos elevados. A necessidade de ver, de ler, conhecer a vida dos santos, ou do Sagrada Escritura, ou dos livros que trata das coisas de Deus, é fundamental. E o quarto fortinho, a prática, o cumprimento dos deveres, ocupa. Diz um pensamento que a preguiça é o princípio de todos os vícios. A preguiça é o princípio de todos os vícios. Então, essa negligência no cumprimento dos deveres é um campo fértil para a má concupiscência, para o vício. É um campo fértil para o vício. A mortificação também no comer e no beber. Se come por excesso, se bebe por excesso, é servar também, assim se serva. A pessoa fica servada para a má concupiscência. Poderíamos pensar em 10 milagres hoje na igreja. Podemos pensar em 10 milagres hoje na igreja. Milagre no sentido de, não no sentido próprio, porque milagre é uma suspensão das leis da natureza, mas o milagre no sentido figurado, por causa da raridade que existe hoje de acontecer essas 10 coisas, por causa de sua raridade. E que são, primeiro, um bispo ortodoxo. Segundo, um padre piedoso. Terceiro milagre, um monge obediente. Quarto milagre, uma mente católica. Quinto milagre, um esposo fiel. Sexto milagre, uma esposa submissa. Sétimo milagre, um jovem casto. Oitavo milagre, uma jovem modesta. Nono milagre, um filho, uma criança pura. Uma criança inocente. E o 10º milagre, um filho submisso.
Todos nós temos nossa parte em conseguir, eu digo milagre nesse sentido, acho que todos estão entendendo que sempre foi normal se encontrar isso na igreja, normalíssimo se encontrar isso na Santa Igreja, mas hoje é uma exceção. Hoje é uma exceção, e por isso não se exagera em se dizer milagre, ainda que entre aspas. Mas tem que haver, enquanto a igreja, enquanto não chegar ao fim do mundo, enquanto existir a Santa Igreja, esses milagres têm que existir. Não pode deixarem de existirem. E aqui cabe para nós da resistência, católicos da resistência, particularmente os jovens, particularmente os casais jovens, porque inclusive os casais que viveram, se formaram e envelheceram no modernismo, no liberalismo, tiveram as suas lacunas dos desvios da sã doutrina, e que a essa altura muitas coisas são irreparáveis. Agora, muitas coisas não são mais possível ser retomada, mas apenas pode fazer uma reparação. Mas vós, jovens, vós, casais novos, vós podeis fazer muito. Está na vossa hora. Primeiro, não pense que vão resistir a coisa alguma sem antes resistir ao pecado. Para vós é um desafio, porque depende muito de vós, esses 10 milagres. Claro, depende de todos nós, mas observe que para vocês, a circunstância mostra que vocês estão em primeira linha e proporcionar esses 10 milagres. Se vocês formarem uma família católica, futuramente a igreja continuará tendo esses 10 milagres. Mas se não se esforçarem e ficarem seguindo o que o mundo propõe, isto é, se não se decidirem a servir a Nosso Senhor realmente com todo empenho, uma família católica, o mundo sucumbirá. Isso e vimos na carta de São Pedro. Como importante o vosso proceder diante do mundo, como é importante proceder bem, não escandalizar o mundo. Sempre foi necessário uma família católica. Sempre foi necessário uma família católica. Se vimos a história do passado, nós veremos que muitos santos, muitos homens retos viveram numa família católica. Então os senhores poderão dar ao mundo e à igreja um filho puro, um filho grato, um jovem casto, uma jovem modesta, um esposo fiel, uma esposa submissa, um monge obediente, um padre piedoso e um bispo ortodoxo. Ortodoxo no sentido próprio da palavra. Isto é, aquele que prega a doutrina que veio dos apóstolos sem nenhuma alteração, no sentido próprio. Só para um pouquinho deixar-vos mais conscientes da necessidade dessa responsabilidade, e vós tendes
sobre essa família católica, a estatística diz que 50% das famílias da tradição tem problema. Quem nos contou isso aqui foi Dom Zendejas, o bispo que Dom Williamson consagrou e que vive atualmente nos Estados Unidos. 50% das famílias da tradição tem problema, isto é, não vive bem. E dizia ele, por causa da falta de maturidade dos jovens. Então, suplicando a São José, suplicando aos santos padroeiros, aos santos que teve famílias que constituíram famílias santas, que vêm em socorro da resistência e que lhes conceda, nos conceda a graça de proporcionar à Igreja esses 10 milagres para que ela possa continuar exercendo o seu papel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.